É com grande constrangimento que eu venho aqui gravar esse vídeo, onde aparece aí o Rodrigo Silva, né, do lado, um vídeo que eu vou apresentar para vocês, falando sobre um assunto que é de extrema importância para a vida do cristão. E o meu constrangimento se deve ao fato de Rodrigo Silva ser um homem famoso, conhecido de todos. Todos sabem que ele é arqueólogo, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é necessário que eu faça essas considerações para que vocês não acabem entendendo que eu estou usando este vídeo para me promover, tá certo? Então, a todos que se sentirem ofendidos, eu peço desculpa, até o Rodrigo Silva também, mas o que me motiva a fazer o vídeo é entender que é uma questão de salvação para o cristão. Hoje, o mundo cristão aqui recebe informações, muitas, de muitos lugares, mas a falha do cristão é não ler as Escrituras Sagradas. Prefere ficar ouvindo conhecimentos de outros, de terceiros, de pregadores, principalmente os pregadores mais famosos, né? Então, eu estou aqui para fazer um comentário neste vídeo. Eu espero que você fique até o final, porque é uma questão de salvação para todos nós. Então eu vou deixar tocar o vídeo e na medida que o vídeo for tocando, eu vou pausando, comentando e ao final vou fazer as minhas considerações. A Bíblia fala que Caim matou seu irmão Abel, você conhece a história, e depois que ele matou seu irmão Abel, Deus colocou uma marca em Caim, falando que ninguém deveria se aproximar dele com o intuito de matá-lo. E depois a Bíblia fala que Caim acabou indo morar em determinado lugar e depois acabou encontrando uma mulher e se casando com ela. Eu vou ler o texto bíblico para você. Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz assim: E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Muita gente, quando lê isso na Bíblia, pergunta, mas vem cá, tem alguma coisa estranha aqui? Porque se havia na terra Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, ficam 3 pessoas no planeta Terra. Quem foi essa mulher que Caim encontrou para casar-se com ela? A essa primeira pergunta do Rodrigo Silva, né, indagando que pessoas podem pensar coisas diferentes, só pensam aqueles que não estudam as Escrituras Sagradas com atenção e não consideram os versículos conforme devem ser considerados. Se você lê Gênesis, capítulo 2, verso 1, tem a resposta para isso aí. Está escrito: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exército. Não existe exército de outra coisa a não ser de homens. Então, óbvio, a resposta: Caim não se casou com uma irmã quando ele foi para uma terra distante. Ele foi se casar com uma filha de um dos homens que Deus espalhou pelo mundo quando formou os céus e a terra. Vamos prosseguir. Algumas pessoas ateias e descrentes da Bíblia que pegam isso como uma contradição do texto bíblico e colocam, olha, se a Bíblia estivesse falando a verdade, isso aqui é um absurdo, uma contradição, uma coisa que não faz sentido do ponto de vista literário. Será que realmente é um erro bíblico? Será que o autor do Gênesis, Moisés, estava escrevendo ali, escorregou e colocou uma mulher ali, não percebendo que isso era uma contradição com a história dele? Não. Muita gente se esquece ou não presta atenção numa passagem da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que ao falar da descendência de Adão, depois que ele teve um filho chamado Sete, o verso 4 diz isso. Depois que gerou esse filho, Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Esse aí é outro comentário que ele faz, que não faz sentido, tá certo? Porque ele pula uma série de informações. Ele pula, por exemplo, os capítulo 4, 25 e 26. E lá está escrito que Sete, que é o seu terceiro filho, era uma sequência. Foi uma sequência de filhos que Adão teve e que Caim e Abel viveram num tempo anterior à geração de Sete. Portanto, Sete não poderia ter gerado os filhos
com os quais Caim se casou. Porque quando Caim foi para a terra distante, sequer Sete tinha sido gerado. Então isso aí que ele está falando não tem sentido. Vamos prosseguir porque há mais para ser comentado. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas cujos nomes não aparecem na Bíblia. E convenhamos, 800 anos, 8 séculos de história, dá tempo de gerar muita criança. Muita criança. Dezenas e dezenas delas. Então, em outras palavras, Caim acabou se casando com uma irmã, uma prima de primeiro grau, ou quem sabe uma sobrinha. Então isso não é uma contradição bíblica. Uma argumentação bastante falha do Rodrigo, infelizmente, tá? Porque ele fala que em 800 anos Adão poderia ter gerado muita criança. Ok, mas se nós olharmos para a vida de Noé, Noé viveu 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Então, o fato de ter mencionado os filhos, o nome dos filhos, não significa também que Adão teve tantos filhos quanto ele imagina, ou quanto ele quis sugerir na sua fala, tá certo? Então, assim, é outra coisa para ser estudada também, que não faz sentido na palavra do Rodrigo Silva. Vamos continuar. Havia outras pessoas ali com quem Caim pudesse se casar. É porque a gente imagina a história Caim matando Abel, só estavam os dois ali, Adão e Eva e mais ninguém. Mas a Bíblia abre a possibilidade de, nesse meio tempo, lembra, eles viviam centenas de anos, nesse meio tempo em que ele mata o irmão, Adão já podia ter tido outros filhos com Eva, ou ainda, mais do que isso, nesse meio tempo que ele mata o irmão, entre ele matar o irmão e encontrar uma mulher para se casar, podem ter se passado centenas de anos, dezenas de anos ou anos a fim, e isso não é contemplado diretamente no texto, que a Bíblia resume. Isso não é verdadeiro, tá? Se você ler as Escrituras Sagradas com atenção, você vai ver, como eu disse já aqui nesse vídeo, que Sete é o terceiro filho do casal Adão e Eva, tá certo? E é uma sequência, tá? Então, volto a dizer, apenas para ficar registrado, depois vamos estudar isso direitinho. Ele gerou filhos e filhas depois de Sete, depois que gerou Sete. Então, no período onde Caim estava ali casando com alguém, essa irmã ou essa prima, essa seja lá o quem for que ele está querendo sugerir aí no vídeo, ela nem sequer existia ainda. Vamos prosseguir. Em 2 versículos, quem sabe 50 anos de história. Percebeu? Eu sei que agora a dúvida de cada um que está me ouvindo fica um pouco diferente. Quer dizer que Deus permitiu o incesto? Bom, nas leis mosaicas, o incesto vai ser algo proibido por Deus. E de fato, se você conversar com alguém da área biológica, casamentos consanguíneos, irmão com irmã, primo de primeiro grau, são casamentos altamente complicados do ponto de vista biológico. Então, eu posso deduzir, é apenas uma dedução, não posso bater o martelo nisso, talvez num primeiro momento, os casamentos consanguíneos não fossem um problema, mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema, então Deus proibiu. Haja vista que Abraão era casado com Sara e Sara era meio-irmã de Abraão. Ela era meio-irmã de Abraão. E em momento algum a Bíblia fala que o casamento de Abraão com Sara era um casamento que Deus não aprovava. É triste ver tanta falta de entendimento, dizer que Deus, num princípio da humanidade, teria permitido algo e depois mudado de ideia. E aí nós temos que rasgar o que está escrito lá na frente da Bíblia, que Deus não muda, nem tem sombra de variação, né? Na verdade, logo ali depois da criação e no tempo onde Eva já havia pecado, né? E aí então teve Adão e Eva tiveram Abel, tá? Depois tiveram Caim, e Caim então veio a matar Abel. No período seguinte ao pecado de Adão e Eva, que eles foram expulsos do Éden e passaram a viver no mundo por sua própria conta e risco, nesse período aí, Deus não deu lei nenhuma. Deus não deu orientação nenhuma aos homens. Os homens viviam do jeito que queriam. Por isso a atitude de Enoque foi uma atitude tão relevante, por isso que a atitude de Noé foi uma atitude tão relevante, que nós vamos falar mais adiante no vídeo. Mas tenham em mente uma coisa, Deus não mudou.
Tá? É total falta de entendimento. Quando você vem falar de Abrão, você vem falar já depois do dilúvio. Esse pessoal aí, eles morreram todos, eles pereceram todos no dilúvio. Não existiam no tempo de Abrão, tá certo? Então, é preciso separar este tempo. O tempo de antes no Éden, depois, quando saiu do Éden até o dilúvio, e depois do dilúvio é preciso separar o tempo antes da lei dada no Monte Sinai e depois da lei dada no Monte Sinai. E quando se separa esse trecho depois da lei dada no Monte Sinai, ainda tem o tempo antes de Jesus, depois de Jesus. É preciso separar essas coisas para que faça sentido para quem ouve. Vou deixar finalizar o vídeo do Rodrigo e aí então eu vou começar a ponderar sobre cada coisa dita, tá certo? Do princípio, daquilo que realmente é importante, tá certo? Então vamos lá. Vamos terminar de ouvir o vídeo do Rodrigo Silva. Percebeu? Mas isso, é claro, é uma hipótese. A Bíblia não diz necessariamente por que Deus permitiria um casamento incestuoso na época, ali no início da humanidade, e proibiu depois. Eu sei que Deus tem as suas razões, nós podemos conjecturar com algumas hipóteses, mas amarradas no texto bíblico. Então, a partir de agora, vou comentar o vídeo do Rodrigo Silva, porém abordando o assunto do princípio como deveria ser, para que quando chegar no assunto de Caim, a gente possa ter entendimento correto a respeito do que aconteceu ali. Para começar, nós precisamos ter em mente o seguinte: Deus não criou somente Adão e Eva. Deus criou um exército sobre a terra, e isso está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exército é só de homens. Não existe exército de outra coisa. Então, assim, não há necessidade de você conjecturar coisa nenhuma, nem fazer imaginação. Basta usar sua inteligência, seu conhecimento, seu raciocínio lógico. Bem, essa então é uma evidência bíblica daquilo que está escrito. Escrito. Nem preciso de recorrer a coisa nenhuma. Mas existe uma outra evidência lógica, bíblica também, que você vai ter a oportunidade de usar o seu conhecimento para poder validar as Escrituras e o que eu estou falando. Gênesis capítulo 1, verso 24 em diante. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Tenta ver. Deus fez as bestas feras, Deus fez os animais na terra de alma vivente, todos. Deus deu uma ordem para a terra produzir. Deus não foi lá com a sua própria mão fazendo. Deus deu a ordem para a terra produzir. E quando Deus fala que a terra produziu, o globo terrestre está sendo levado em consideração. Então, toda a terra produziu bestas feras, animais. Aí produziu um casal só? Não faz o menor sentido. Foi a toda a terra produzindo. Até hoje se tenta catalogar os animais que surgem constantemente, as novas espécies. E tem uma dificuldade muito grande. A terra anda obedecendo a voz de Deus até hoje. E disse Deus, isso verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse os criou, obviamente, parece-me que está se referindo só é plural aqui, porque está se referindo ao macho e à fêmea. Okay? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, raciocina comigo.
um homem e uma mulher, dominando sobre todas as bestas feras que existissem ou que vieram a existir sobre toda a face da terra. Como que um homem e uma mulher, e Adão e Eva levou bastante tempo, tá, para ter o seu primeiro filho? Então, aí passou um tempo, Adão conheceu Eva e teve seu primeiro filho, Caim. Passou outro tempo, conheceu Adão e Eva e teve outro filho, chamado Abel. Quer dizer, 2 filhos e, no caso, 4 pessoas na terra para enfrentar todas as bestas feras. Se nós considerarmos somente a vida de um tigre, um casal de tigre, cada 3 meses ela tem uma gestação, geram 3 filhotes por vez, e em 2 anos, mais ou menos, o filhote está pronto para caçar. Aí agora você me diga, quantos tigres, quantos leões, quantos animais, bestas feras, estão sendo geradas, enquanto de repente Caim nem nasceu ainda. E se nasceu, até Caim adquirir a idade adulta, ou Abel adquirir a idade adulta para poder se defender daquelas bestas feras, a terra teria produzido quantos animais? Eles se reproduziram. Produziram então quantos? Contáveis. Nós estamos falando do globo terrestre. Aí só tem lá Adão e Eva. Não faz sentido. Deus criou homens na terra inteira. Há uma parte da Bíblia, um trecho, onde Deus explica como criou o homem. As Escrituras fazem uma parte onde mostra como Deus criou o homem. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Ele criou com as próprias mãos o primeiro homem. Não sei se os demais homens, além de Adão, Deus criou dessa forma, ali, com as próprias mãos. Eu não sei. Mas só sei que ele levou um dia inteiro para fazer, para criar. Porque no 6º dia ele trabalhou o dia inteiro para poder criar. Então, certamente criou muitos homens pela face da terra. E se Deus, de repente, só usou como cópia aquilo que já existia para poder fazer outro, não sei. A própria Eva já não foi criada do pó da terra. Deus já usou a costela de Adão para poder fazê-la a partir dele, ok? Bem, essa tem uma razão para fazer isso, obviamente. Mas a duplicação dos homens, como Deus fez, isso está revelado biblicamente. Mas que Deus fez um exército, isso está revelado biblicamente. Agora veja bem, vindo para a questão de Caim, nós vamos ter que pular algumas coisas, né? Porque Deus aqui, depois que criou o homem, Deus entregou tudo na mão do homem, tá bom? Deus deu ao homem um mandamento, que é para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu um estatuto, que é, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão à sua mulher, e serão 2 uma só carne. E deu um exemplo de conduta, que é, ele descansou no 7º dia, mas não mandou Adão descansar. Nem deu ordem para ninguém fazer isso. Ele apenas deu um exemplo de conduta. Era a chance de imitar a Deus. Ok? Então, e por que o portanto deixará o homem seu pai e sua mãe serão 2 uma só carne, um estatuto? E por que eu posso fazer a diferença que um é mandamento e o outro é estatuto? Porque o mandamento, quando não cumprido, gera a morte. E o estatuto, você contraria a vontade de Deus. Mas Deus não prometeu morte para o não cumprimento. Até os dias de hoje é assim. Ninguém é obrigado a casar. Se casa, deve seguir os preceitos de Deus. E quando não segue, as coisas não acontecem dessa maneira. O que leva a pessoa a morrer é adultério, não matar. Esses são mandamentos. Mas isso é também outra história. Se nós formos falar sobre isso, muita coisa vai precisar falar. Vamos seguir em frente. Vemos aqui para o
capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Aqui não diz com que idade Adão teve Caim, e nem diz qual o espaço de tempo entre Caim e Abel. Ok? Mas uma coisa é certa. Foram só esses dois filhos que eles tiveram até aqui. Ok? Então, aconteceu o pecado. Caim matou Abel. E Caim foi para uma terra distante. Agora vem a leitura dos versos 14 e 15, que Rodrigo Silva leu a partir do 16 e 17, e que vai dar uma melhor noção sobre as pessoas que existiam no mundo. Eis que hoje, verso 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Observa, de quem que ele estava com medo? Serei fugitivo e errante na terra, e todo aquele que me achar me matará. Espera lá, mas só tem, segundo Rodrigo Silva, Adão e Eva? E ele, Caim, havia matado Abel? Não tinha nem de que temer de Abel? E que todo homem que vai achar ele vai matar. Homem de toda a terra. Em toda a terra, ele vai sair errante pela terra. E um homem que ele vai encontrar, que homem? Teria que estar adulto como ele. Ser contrário a ele. Olha só a situação. Como que se firma você dizer que Deus só criou Adão e Eva? Não se firma. Vamos prosseguir? Verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Qualquer que o achasse. Não era outro irmão, outro parente, outro alguém, não. Essa é mais uma prova contundente de que as Escrituras querem revelar, e mais na frente existem outras, que Deus não criou somente Adão e Eva. Vamos prosseguir? Entrando no verso que o Rodrigo leu. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, que não era sua irmã, porque Sete não tinha nascido ainda. Portanto, não existia irmã nenhuma ainda. Vamos prosseguir. E conheceu Caim a sua mulher, verso 17, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Esse é o texto que ele leu. O texto que ele não leu e que faz diferença para a compreensão daquilo que eu estou chamando a atenção. Verso 18. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Olha só. Aqui, Enoque gerou esses filhos. Tudo homem, um atrás do outro. Tá? E Lameque tomou para si 2 mulheres. Mas espera, que mulheres? Só tinha Eva, segundo Rodrigo Silva. E Caim só teve filho homem. Não fala que ele teve filha mulher. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha só. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Olha só onde está nascendo uma mulher aqui na genealogia de Caim e sendo mencionada. E por que mencionou ela e não mencionou outras? Muito bem. E disse Lameque às suas mulheres, que não eram parentes dela. Tá? Não era.
Não era filho de Caim, nem da genealogia. Ok? Muito bem. Ada e Zilá. Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um verão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora vem a revelação que precisa ser considerada, versos 25 e 26, para que se firme de uma vez por todas aquilo que eu estou falando. E tornou Adão, terceira vez, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, palavras de Eva, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Ela desprezou o fato de ter Caim como filho, porque ele agiu completamente de maneira louca, matando seu irmão. E foi embora para uma terra distante. E ela estava desfilhada. Ela não tinha filhos. Ela só tinha agora o homem que acabou de ser gerado, Sete. E a Sete mesmo nasceu um filho e chamou o nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ok? Presta atenção e guarde isso. 5. Este é os livros das gerações de Adão. Verso que Rodrigo Silva não leu. Ele leu a partir do verso 4. Eu vou ler versos 1, 2 e 3 do capítulo 5. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Terceiro filho, 130 anos depois, ele já tinha gerado Caim e Abel, mas Caim matou Abel, ele perdeu Caim, porque foi para uma terra distante, perdeu Abel, porque morreu, e Caim cometeu um ato maluco, e aí a genealogia de Adão, ela passa a ser contada a partir de Sete. A genealogia de Adão não é contada em Caim, porque Caim fez uma coisa louca. Deus o expulsou da frente dele também. Da mesma maneira que Deus expulsou Adão e Eva do Éden, expulsou Caim da presença dele. Caim sumiu, vai para lá. Caim estava vivendo segundo os seus próprios pensamentos. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu. Agora, eu quero que observe aqui uma coisa. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, como diz lá no verso 26 do capítulo 4. Então veja aqui, Sete viveu 105 anos para gerar um filho, Enos. Aí vem o Rodrigo Silva dizer que 800 dá para gerar muita criança. Verdade. Mas Noé tinha 500 anos. Isso está no verso 32 do capítulo 5. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Em 500 anos ele teve 3 filhos. E não adianta dizer, não teve filha também. Onde é que está a filha? Não tem. Não tem. A genealogia serve para isso. Para a gente entender como as coisas aconteceram. Onde há necessidade de falar de uma mulher que foi gerada, foi dito. Ou diz filhos e filhas, ou cita o nome dela, como citou no caso da Naamã. Tá certo? Aqui, ó. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã, lá no verso 22 do capítulo 4. Quando está falando, então, que a filha de Zilá, né, que era uma das mulheres de Lameque. Então, entenda bem. Entenda bem. Não existiam irmãs com as quais Caim pudesse casar. Elas não existiam, não tinham nascido. E por lógica, Caim
Vamos imaginar que Caim nasceu 50, 40 anos depois do início da vida de Adão. Vamos dizer 40, 50 anos que seja. Ok? E vamos dizer que depois nasceu Abel. Aí vamos dizer que Abel, quando foi assassinado pelo irmão, tivesse o que? 30 anos. Como que se encaixa 130 anos depois, ou seja, 60 ou 70 anos depois da geração de Caim, tá certo? Não tinha menina nenhuma. Quanto tempo ele ia ter que esperar até que as filhas de Sete se tornassem adultas, né? Ou que, de repente, outros filhos que Adão pudesse ter se tornassem, então, adultos, ou adultas, no caso, mulher, para que ele pudesse vir se casar. Mas ele saiu dali e foi para a terra de Nod, é uma terra distante. Distante. Não tem cabimento algum acreditar que ele se casou com uma irmã, ou seja lá com quem for. Não tem cabimento não. Fica provado aí essa questão. Eu gostaria de chamar a atenção agora para um ponto importante. Porque ele fala sobre que Deus mudou, né? Deus, no início da humanidade, Deus tinha uma conduta, né? Permitiu determinadas coisas ali, um incesto, e depois Deus mudou de ideia. Não faz sentido. A Bíblia registra que Deus não muda e nem tem sombra de variação. Isso está lá no livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Ok? Esse trecho eu não preciso citar. Você vai pegar a Bíblia e ler. Livro de Tiago. Você lê lá que está escrito. Tá certo? Então, eu quero focar para separar um tempo importante aqui. E para isso, eu vou parar aqui um instantinho que eu vou trazer uma imagem e colocar no vídeo para que nós possamos continuar falando, ok? Espera aí um instante. Bem, vamos olhar para essa linha de tempo que eu fiz aí. Antes do dilúvio e depois do dilúvio. E no meio nós temos o dilúvio, ok? Antes do dilúvio nós temos o período que é antes do pecado e o período depois do pecado. E nós temos que nos lembrar o que aconteceu no dilúvio. A terra zerou de seres humanos. Zerou. Só sobrou Noé e seus filhos, a sua mulher e a mulher de seus filhos. E aí, após o dilúvio, nós precisamos entender que também tem aí várias fases. Tem a fase antes de Abrão, tem a fase depois de Abrão. E na fase depois de Abrão, nós temos o período antes do Sinai, o período depois do Sinai, e no período depois do Sinai, nós temos antes de Jesus, nosso Senhor, e depois de Jesus, nosso Senhor, que é o tempo que nós estamos hoje. Muito bem. O que é preciso que se entenda é que Deus deu instrução para Adão, exclusivamente para Adão. Foi o primeiro homem criado. Foi para quem Deus fez o Éden. Foi no Éden que Deus colocou a árvore da vida. Foi no Éden que Deus deu um mandamento, deu um estatuto. Conscientizou Adão sobre tudo que estava em suas mãos. Deus entregou a ele todas as coisas. Entregou também a mulher. Ok? Então, Deus ali finalizou. E como Deus não deu para os demais homens e nem criou Éden na terra inteira, o Éden era só um lugar para habitar Adão e Eva, conclui-se com isto facilmente, sem muita história, que Adão era ali como um sumo sacerdote, porque Deus vinha conversar com ele na viração do dia. Então, é preciso entender que a Adão, Deus deu então um mandamento, Deus deu estatuto e Deus deu um exemplo de conduta antes do pecado. Depois que o pecado aconteceu, que Deus expulsou Adão do Éden, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti, porque deste ouvido à voz da tua mulher.
Está em Gênesis capítulo 3, verso 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Portanto, as pessoas que estavam vivendo depois do pecado, até chegar ao dilúvio, que se multiplicaram aos, sei lá, os milhões, sei lá, milhares antes do dilúvio, isso aí eu não sei, tá? E eu posso pensar o que eu quiser, nesse caso já seriam conjecturas, tá? E eu não quero fazer aqui conjecturas, tá? Estou falando de conhecimento real, raciocínio lógico, tá? Mas os homens que viviam ali, eles não tinham lei, porque Deus não deu nenhum tipo de orientação aos outros homens. O único homem que saiu dali com uma lei, com uma ideia no coração da questão do casamento, e com um exemplo de conduta na mente, o único homem que saiu do Éden, que tinha em todo aquele mundo ali, era Adão, mais ninguém. Mais ninguém. E Adão contou isso para os seus descendentes. E um descendente de Adão chamado Enoque, ao ouvir tudo isso, ele resolveu fazer uma coisa que era a única que lhe restava. Ele não tinha promessa. Ele não tinha mandamento. Porque o mandamento que Deus deu não podia mais ser cumprido, porque o Éden estava fechado, a árvore da vida também não estava lá, a árvore da ciência do bem e do mal também não estava lá. Então, não, aquele Éden, aquela situação, não podia mais ser cumprida. Então, Enoque não tinha como cumprir, mesmo sabendo que Adão tinha falhado, tá certo? Então, Enoque, contra tudo, Enoque resolveu fazer algo para se aproximar de Deus. Enoque resolveu imitar a Deus. Passou a observar o sábado, o sétimo dia da semana. Ele começou a andar com Deus. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sétimo, ele passou a descansar. E Enoque fez isso por 300 anos. 300 anos. Que ele começou a observar o sétimo dia, ou seja, começou a andar com Deus quando ele tinha 65 anos. E ele fez isso por 300 anos. Então Deus vem à Terra, olha para aquele mundo totalmente corrompido e vê um homem adorando a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito é agir conforme Deus age, ter a mesma atitude, a mesma forma. E estava ali um homem fazendo isso, que era Enoque. Enoque estava imitando a Deus, descansando no sábado. E Deus não pediu isso para homem nenhum fazer isso. Foi uma coisa do coração de Enoque. E Enoque então passou a observar o sábado por sua própria conta. Era apenas uma forma de se aproximar de Deus. O resultado disso é que Deus o levou para si. Enoque não conheceu a morte. Foi morar com Deus direto. Passa o tempo e aí vem uma outra pessoa, que era, no caso, bisneto de Enoque, Noé, e também começa a fazer a mesma coisa. Começa a observar o sétimo dia da semana. E como não tem a data quando ele começou a fazer isto, creio eu que ele começou a fazer isso logo que teve ciência das coisas, né? E Noé teve uma outra atitude que não era comum naqueles tempos, naqueles dias, e isto a gente vai ler logo em seguida, quando ler o capítulo 6, iniciar o capítulo 6. Noé, ele era marido de uma mulher só. Ele foi marido de uma mulher só. E teve 3 filhos em 500 anos, Sem, Cão e Jafé, como já falei neste vídeo. E Deus veio então, olha para o mundo e vê um homem o adorando em espírito e em verdade. Adorando a Deus
fazendo aquilo que Deus faz, que é em espírito, e adorando a Deus no seu estatuto, casando-se com uma mulher só. E Deus olha para aquela situação e não tem outro jeito. Não dá para desprezar esse homem. Não dá para desprezar a atitude desse homem. Esse homem está fazendo algo completamente diferente num mundo totalmente corrompido, um mundo que não reconhecia a Deus. Então, Deus resolve destruir todo aquele povo que estava ali, já angustiado, né? O povo estava agonizando. Não existia dilúvio ainda, mas o povo já estava agonizando. Por quê? Porque desde Adão, quando Adão foi expulso do Éden, a árvore da vida perdeu-se o acesso à árvore da vida, automaticamente todos estavam condenados à morte, porque não tinha a árvore da vida que pudesse ir lá comer do seu fruto para poder viver para sempre. Então todos estavam condenados à morte. Ok? Então era só uma questão de tempo. Eles iriam morrer. E Deus olha para aquela multidão de gente, totalmente desorientada, sem mandamentos, sem orientação nenhuma. Essas pessoas estão ali agonizando. Quando Deus vem e coloca o dilúvio e se arrepende então de ter criado o homem e resolve destruir tudo, Deus não simplesmente mata ou simplesmente tira a vida, como assim muitas pessoas entendem. Deus tem um ato de misericórdia para aqueles homens que não tinham chance nenhuma de viverem eternamente. Eles iam ficar ali agonizando e morrendo, até se autodestruírem. Como acontece no mundo de hoje, e que depois, mais na frente, nós vamos falar sobre isso. Esse vídeo vai ser longo. Se você quiser acompanhar, tá? Eu te aconselho a acompanhar. Tem muita coisa para falar ainda. Continuando. Esse homem Noé, ele chama a atenção de Deus, porque Deus olha para um homem adorando a ele em espírito e em verdade, num tempo onde não existia lei, não existia promessa, não existia mandamento, não existia nada. Deus não tinha dado nada ali. E Noé estava ali, imitando a Deus, descansando no sábado, no sétimo dia da semana, que ainda não tinha o nome de sábado, descansando no sétimo dia da semana, casou-se com uma mulher só, apesar que não era o costume da época, e Deus então resolve dar uma oportunidade para nós, que hoje aqui estamos, ok? Porque somos todos descendentes de Noé. Deus então dá uma oportunidade para nós, destrói todo aquele povo de antes, que é o dilúvio. O dilúvio zera a humanidade na terra. Começa tudo com Noé e a sua família. E é aí que nós precisamos de ter em mente o que representa o mundo que hoje existe. O mundo que hoje existe por causa de um legado de Noé. Como somos todos descendentes de Noé, assim como era Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, relatados na Bíblia, Deus certamente, quando olhou para Noé, falou, quem sabe os seus descendentes resolvem fazer a mesma coisa que ele. Resolvem observar o sábado também. Resolvem ser marido de uma mulher só. E aí eu vou ter a oportunidade de passar para eles algumas informações e conseguir manter o homem sobre a terra. Manter o homem no mundo que eu criei sobre a terra. Creio eu que no coração de Deus isso deve ter ocorrido. E então, Deus inicia tudo de novo. E para entender esse recomeço, esse início, esse novo início da humanidade, é preciso que a gente leia o capítulo 6 do Gênesis e ponderar sobre as coisas que ali estão escritas, para que a gente possa então compreender as Escrituras Sagradas com base naquilo que está escrito, ok? Então vamos lá.
capítulo 6, Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Então ele está falando aqui que os filhos de Deus viram as filhas dos homens eram formosas, né? E eles resolveram ir lá e ter um hábito que não era normal. Qual o hábito que não era normal? Tomar um monte de mulher para ser sua mulher. Ah, como que eu sei disso? Isso está escrito, né? Aí é preciso fazer uma distinção entre filhos dos homens e filhos de Deus. Eu falei para vocês, e ponderei, e considerei sobre isso, em parte anterior do vídeo, que Deus não criou somente Adão e Eva, que Adão e Eva foram os primeiros, mas que depois de Adão e Eva, muitos outros foram criados. E Deus espalhou homens pela face da terra inteira, né? Porque precisava de dominar a terra. E para dominar a terra, diante de todos os animais que a terra estava produzindo, não fazia o menor sentido Deus criar somente Adão e Eva. Mas para Adão e Eva, Deus separou um lugar, que é o Éden, um jardim, colocou os dois lá, e a Adão Deus deu mandamento, Deus deu estatutos, Deus deu um exemplo de conduta. Qual é o mandamento? O mandamento de toda árvore que há no jardim, comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A Eva comeu do fruto, deu para Adão. Adão então pecou, fez o que Deus falou para ele não fazer, desobedeceu o mandamento. Desobedecer o mandamento gera morte. E então, por isso, Deus fechou o Éden, tirou o alcance da árvore da vida para Adão, ok? E Adão passou, então, a morrer. A partir dali, começou a morrer, ok? E Deus amaldiçoou toda a terra. Por que amaldiçoou toda a terra? Porque todos os demais homens que existiam sobre a face da terra, que Deus também havia criado, Deus utilizaria Adão para ser um sumo sacerdote. Os homens de todo lugar da terra viriam até Adão, e ali eles saberiam tudo a respeito do Deus que os criou, da vontade de Deus que era para ser cumprida, da árvore da vida que estava disponível a todos, desde que no começo da árvore da ciência do bem e do mal. Tá certo? E através de Adão, os homens, os demais homens existentes sobre a face da terra, conheceriam Deus, o Deus Criador. Então, Adão é a figura clara de um sumo sacerdote. Deus vinha conversar com ele todos os dias na viração do dia, para tratar dos assuntos que de repente aconteceram naquele dia. Ok? Então, dentro dessa visão, dá para entender claramente o seguinte, e isso com base em toda a Escritura. Deus se coloca na condição de pai para todo aquele a quem Deus dá orientação. Deus considera como filho todo aquele que cumpre aquilo que ele fala. Agora, são dois processos distintos. Uma é você se colocar na condição de pai e chamar o filho de filho, a quem ele deu orientação. Outra coisa é você considerar o filho filho, porque o filho faz aquilo que você orientou. Te honra como pai. Ok? Então, isso é claro e é fácil de entender na sua vida do cotidiano. O seu filho, que você cuida dele, a primeira coisa que você faz é estabelecer para ele orientações. E dentro dessas orientações, o que você faz? Você se torna dele pai. Mesmo que fosse um filho adotivo, que nem fosse um filho biológico que você viesse a ter, quando você se coloca na posição de dar orientações e de ensinar, automaticamente você se coloca na posição de pai. Então você se torna pai e, óbvio, pai é pai de filhos, ok? Então aquele para quem você está dando orientação são seus filhos, ok? Agora, uma coisa é você dar orientação para os seus filhos, outra coisa são seus filhos te obedecerem. Mas isso não deixa... O filho não querer te obedecer, ele te rejeita como pai, porque ele não te honra como pai. Não faz a sua vontade. Mas você continua chamando ele de filho. É filho.
ainda que não faça a sua vontade, mas é filho. Ok? Então, é preciso compreender isto, que a Adão, para Adão, Deus deu o mandamento, Deus deu o estatuto, Deus deu um exemplo de conduta. Para os demais homens sobre a face da terra, Deus não tinha dado nada. Adão veio a se multiplicar em 7. Deus teve Caim, Deus teve Abel, Caim matou Abel, mas depois ele teve um terceiro filho, que foi 7 aos 130 anos, depois teve Enos, e aí teve filhos e filhas, como disse Rodrigo Silva. Teve filhos e filhas, 800 anos se multiplicando. Dentro dessa multiplicação vieram nascendo aí as descendências dos filhos dele, né? E aí veio nascer Enoque, e depois veio nascer Noé. Tudo descendentes da mesma linhagem de Adão, tá certo? Na descendência de Sete, tá bom? Que veio se multiplicando e até chegar o tempo do dilúvio, ok? Então, todos estes da linhagem de Adão, que receberam de Deus mandamento no Éden, esses são aqueles que Deus chama de filhos, porque foi a esses que Deus deu orientação, aos demais Deus não deu. Os outros são filhos dos homens, e os de Adão são filhos de Deus. Então, quando ele fala que viram os filhos de Deus, que os filhos dos homens, ele está se referindo que esses descendentes de Adão viram os demais homens sobre a face da terra, viram que nasceram os filhos e que elas eram formosas e tomaram para si todos que quiseram. E aí tem uma revelação aqui, logo em seguida, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. É fácil de entender que aquele primeiro homem que Deus criou, Adão, ele obviamente ele tinha uma estrutura física, tá certo? E aí há uma série de conjecturas que as pessoas fazem a respeito de como era Adão em termos físicos, tá certo? Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer é que os filhos de Deus, que aqui está se referindo, eles eram homens realmente grandes e valentes, e entraram nas filhas dos homens e se reproduziram junto com as filhas dos homens, aqueles a quem Deus não havia dado orientação nenhuma e, portanto, não chamava de filhos, ok? Então, estes homens, é ali que os filhos dos homens fazem e geram os gigantes na terra. Tá certo? Então, é fácil de compreender. É fácil de compreender. Não é difícil se você parar para pensar e entender estas coisas, tá certo? Bom, mas antes, o Senhor fala uma coisa aqui. Então disse o Senhor, verso 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus aqui, no capítulo 6 de Gênesis, tá? E o Senhor começa a ponderar sobre a maldade que existia no mundo. E no verso 5, está escrito assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Agora, por que pesou em seu coração? Porque Deus, sem as orientações de Deus, Deus viu o homem se autodestruindo. Deus, dentro das suas orientações, que começou lá, aquela primeira orientação, aquele primeiro mandamento que foi dado a Adão, se ele tivesse obedecido e se mantido na presença do Senhor, se mantido em ter a presença de Deus, sem precisar de ficar invocando o nome de Deus, como aconteceu a partir de Enos, Deus estava presente na vida de Adão, a ponto de nem Adão, era Deus que vinha na viração do dia para conversar com ele. Então, se tivesse essa condição, Adão teria tido a oportunidade de sair orientando e ensinando para toda a gente sobre a face da terra. E dado a gente entender o seguinte, que quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, aquele que criou sabe todas as coisas e sabe aquilo que a gente deve e que não deve fazer para ser feliz sobre a terra. Se a gente fizesse as coisas do jeito que Deus mandar, a vida é feliz, é alegre, é bom viver. Agora, fora dos preceitos de Deus, a vida se torna um inferno.
se torna algo horroroso, tá certo? Por mais que de repente apareçam riquezas e a pessoa viva loucamente a sua vida aqui, tá? Ela não tem a satisfação de viver, porque um dia ela morre. Então, a satisfação de viver é você viver de acordo com a vontade de Deus e saber que todos os seus projetos podem ser consumados, que você pode iniciar um projeto e terminar, desfrutar dele, tá certo? Então, isso que pesou no coração de Deus, tá? Não é para fazer conjecturas sobre essa questão do arrependimento de Deus. Deus não se arrependeu como que fosse assim, se arrependeu de uma atitude que ele tomou, porque eu tomei uma atitude errada. Não se trata disso. Se trata que Deus se arrependeu no sentido de olhar para o homem que não seguiu ali aquilo que ele deveria fazer, e o homem, por si só, escolheu um caminho torto, ruim para ele. Isso pesou no coração de Deus. E disse o Senhor, verso 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, aqui está claro o seguinte, Deus olhou para a terra, não havia esperança para o homem seu pensamento era mal continuamente. Então Deus pensou, vou destruir o homem. Não é porque eu quero ou porque eu preciso, não, porque o homem ele já decretou a sua própria morte. E se eu ficar retardando esse tempo, é só o homem que perde. Eu continuo sendo Deus, eu continuo no meu trono, continuo vivendo a minha vida. O homem está sofrendo. Está sofrendo porque não recebe a minha orientação. E ele não teve oportunidade de conhecer os meus preceitos, nem tudo que eu poderia proporcionar. Mas aí Deus olha para um homem, vê Noé imitando a Deus. Vê Noé guardando o 7º dia da semana. Espera lá, mas eu não falei nada para esse homem para ele fazer isso? Eu não pedi a ele que me imitasse, mas ele está me imitando. Nem Adão me imitou. Foi Adão que eu botei lá dentro. Adão não estava me imitando. Agora esse homem está me imitando. E olha como que ele segue o meu preceito. Ele é marido de uma mulher só, no meio de um monte de outros filhos que eu tenho também, mas que tomou as mulheres dos outros homens, teve um monte de mulher, multiplicou-se à torta e à direita, aí fazendo coisa que não era do meu agrado. Se Caim matou Abel lá, né, o primeiro homem que foi multiplicado depois de Adão, é o primeiro filho de Adão, tá? Então, os outros homens, então, se matavam entre si, de repente lutavam pelo poder, né? E essas coisas, isso tudo pesou no coração de Deus, porque o homem só encontrava caminho de sofrimento. E Noé achou graça. Aqui até a primeira vez falou graça. Aí o que é achar graça aos olhos do Senhor? É agradar aos olhos do Senhor. Salvo pela graça. É salvo aquele que agrada a Deus. E aqui Noé achou graça aos olhos do Senhor. E aqui há uma outra coisa que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Salvo deste mundo cruel que a gente vive. Não é para a eternidade. Para a eternidade, aí a salvação é individual. Cada um tem que fazer a obra que Deus quer para poder alcançar. Né? Não é porque... Isso, logicamente, Paulo não quis dizer que é porque você fizer tudo certinho que Deus vai levar você e a sua família para a eternidade. Isso não é verdadeiro, tá certo? Porque senão a gente teria que rasgar Ezequiel 18 também, né, da Bíblia, né? E falar da responsabilidade individual, né, do pai, do filho e tal. Então, voltando ao assunto, né, porque a gente desvia, porque vai lembrando das coisas que estão escritas na Escritura por todo lado. Então eu vou mencionando algumas coisas assim, tá bom? Mas é inevitável, tá? Você me perdoa aí se de repente foge um pouco. Mas enfim, vamos voltando aqui ao ponto. Noé achou graça aos olhos do Senhor porque fazia aquilo que aos olhos de Deus era justo. O que era justo? Ele imitá-lo.
Era justo ele me imitar e observar o sábado do descanso do sétimo dia. Era justo, muito justo. Por que era justo? Simples. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que a imagem faz? Imita. Né? Então, se eu estou imitando a Deus, eu estou fazendo aquilo para o qual fui criado. Eu sou imagem. Não é como aquela música, né, que fala por aí, né? Você é o espelho, né? Que reflete a imagem. Não é verdade. Você não é o espelho, você é a imagem. É o que está depois do espelho. Tá? Tá bom, vamos lá. De novo eu aqui me distraí. Mas vamos lá. Então, é preciso compreender isso. A imagem imitando. A outra coisa que agradou o Senhor. No meio dos homens que tomavam todas as mulheres, Noé tomou uma mulher. E com ela ele teve 3 filhos em 500 anos. Esse homem, ele estava ali fazendo as coisas de uma forma diferenciada dos outros homens. Ele não era igual aos outros. Poxa vida. Ele estava adorando a Deus em espírito e em verdade. Ao imitar a Deus, fazer da forma que Deus faz, nós adoramos a Deus em espírito. Ao obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus nos orienta, nós adoramos a Deus em verdade. Você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo, lá em João capítulo 4, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, o que adora em espírito e em verdade. Tem origem aqui, ó, no Gênesis. É por isso que Deus está procurando. Porque Deus procurou nos antediluvianos, Deus procurou ali um homem que o adorava em espírito e em verdade. E ele encontrou Noé. E esse é o legado que Noé deixou para nós. Ok? Vamos prosseguir. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Violência é violar princípios. Violência, quando a palavra fala em violência, não está falando em transgressão. Não está falando em soco, chute, matar. Está falando toda violência, todo aquilo que viola regras, princípios, isso é violência. E pelas escrituras sagradas todas, se a gente lê e tem o conceito de violência olhado por Deus, o conceito de violência primário é este. Porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então aqui entra as orientações que Deus deu a Noé a respeito de como ele se manter vivo junto com os animais que colocou na arca, tá certo? Para aquilo que viria a acontecer. Tá? Mas aqui ainda há um preceito que é levado lá para frente, que é preciso a gente falar também, e é por isso que eu vou tocar nele, tá bom? O Senhor dá todas as orientações sobre como fazer a arca, né? E no capítulo 7, nós vamos encontrar Deus conversando com Noé da seguinte forma. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra
toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Para aqui. 100 anos. Na era 500 anos, quando foi chamado, 600 anos, aí então é o tempo em que o dilúvio começou a acontecer. 100 anos. Deus não pediu a Noé para pregar nada para ninguém. Deus não pediu para Noé chamar ninguém para a conversão. Não havia ao que se converter. Não havia do que se arrepender. Porque Deus não deu o mandamento aos homens. Eles iam se arrepender de quê? Não tinham do que se arrepender. Então, Deus o que disse é o seguinte: o fim de toda a carne é chegar perante mim. Fim de conversa. Todos pereceram sem lei. Está escrito na palavra de Deus que aqueles que vivem sem lei, perecerão. Não vão conseguir fazer a vontade de Deus sem que Deus diga como. Ok? Então, Deus não quer ser adorado do jeito que a gente quer adorá-lo. Deus quer ser adorado do jeito que Ele nos diz para adorá-lo. Bem, assim, há aqui uma coisa que Deus faz. Deus manda 7 animais limpos e 2 casais de animais não limpos. 7 casais de animais limpos e 2 casais de animais não limpos para entrar na arca. Ok? Então, os filmes que dizem por aí, que falam um monte de coisa, falam sobre Noé e buscar os animais para entrar na arca. No entanto, o que a gente vê de verdade é no verso 7, dizendo assim: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea como Deus ordenara a Noé. Então, foi Deus que mandou os animais ir para a arca. Não foi Noé que foi lá buscar os animais para colocar na arca. Imagina Noé arrastando elefante. Não quero ir, imagina. Para pensar. Não vamos fazer uma brincadeira aqui, não. Vamos falar um negócio sério, tá? Então, repetindo aqui o verso 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 16 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Deus mandou Noé entrar, mandou os animais entrar, e ele, Deus, veio e fechou a arca por fora. Vê se raciocina e para pensar nas coisas que aconteceram. Noé preparou a arca? Sim. Mas Noé não teria como colher os animais, nem teria como fechar aquela porta, a porta da arca, que é algo grande, muito grande. E tinha que fechar depois que todos os animais entrassem. E como que Noé ia saber que todos os animais entraram? Noé não tinha como saber, a menos que ele tivesse realmente o trabalho de ir em campo buscar uma a uma, todo tipo de pássaro, completamente sem sentido. Deus faz os animais entrarem todos na arca, e depois que Deus então concluiu esse trabalho, Deus o fechou por fora. E a arca então ficou boiando ali em cima das águas do dilúvio até que se acabou. Então,
aqui eu passei dois conceitos importantes, que é sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, ok? Que eu queria passar para vocês entenderem e parar com essa ideia de ficar pensando coisas que a palavra de Deus não revela, para você ficar naquilo que está escrito, que já está muito bom. A palavra de Deus revela para nós o que nós precisamos saber para sermos salvos. Agora é preciso que você compreenda uma coisa importante. Noé nos deixa um legado. Noé nos deixa um legado muito grande. Sabe, há uma coisa que eu não falei lá atrás e eu vou falar agora para garantir para vocês terem, como é que eu digo, mais um elemento de raciocínio. Se você for em Deuteronômio 7, capítulo 22, deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. No capítulo 7, verso 22 de Deuteronômio, está escrito assim: E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, que são as nações que Deus queria tirar da frente de Israel, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Eu quero falar sobre isso aqui apenas para ponderar sobre vocês mais uma vez, sobre filhos dos homens e filhos de Deus, porque eu disse lá atrás que Deus não criou somente Adão e Eva. Deus criou outros homens sobre a face da terra. E esse trecho ali fala o seguinte, que Deus não ia tirar os povos diante da face de Israel, que era uma multidão de homens, ok? Uma multidão de homens. Deus não ia tirar os inimigos para que as feras não se multiplicassem e se voltassem contra eles. E aqui você vê uma consideração importante para dizer lá atrás, Deus não iria deixar somente Adão e Eva no meio da multidão de feras. Eles não poderiam subsistir. Se Israel, depois da terra multiplicada, não podia suster diante da multiplicação das feras, e que ele não ia tirar todos os inimigos de Israel de imediato, porque para que as feras não se multiplicassem, tá certo? Então por que Deus não iria se preocupar com Adão e Eva lá atrás? Ok? Então só fica essa parte aí. Mas vamos prosseguir naquilo que eu quero falar agora, a partir de agora, que é sobre o legado de Noé. Noé nos deixou um legado de comportamento. Noé nos deixou um legado de exemplo de conduta. Noé imitou a Deus na observação do sábado, na observação do sétimo dia, que ainda não se chamava sábado. Noé obedeceu a Deus no preceito de Deus, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e não às suas mulheres, e serão dois numa só carne. Tá? Então, dentro desse legado de Noé, Deus nos deu a oportunidade de continuar aqui. Nós somos aqui herdeiros desse legado. Deus procura no meio de nós homens que se comportam como Noé, que o adoram, ou seja, adoram a Deus em espírito e em verdade. Ok? Mas os homens, o pecado voltou a multiplicar-se depois que Noé começou a se multiplicar, seus filhos e tal. Começou a se multiplicar novamente. E aí, o que Deus começou a olhar? Pera lá. Começou a virar bagunça novamente. Aí Deus olha para Abrão. Olha para o coração de Abrão. Deus faz uma proposta que aos olhos de muitos seria uma proposta sem cabimento. Ô Abrão, sai aí do meio da tua terra, do meio da parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em primeiro momento, há uma proposta difícil, porque Deus não sequer falou para onde ir. Deus fez promessas para Abrão. Então, as promessas que Deus fez para Abrão, Abrão comprou todas elas. Acreditou em Deus. Confiou em Deus.
partiu rumo ao desconhecido, na esperança que Deus o guiaria em todo o tempo. Então, esse é o período que está ali, naquela linha de tempo que eu fiz ali, o período antes de Abrão. Esse período de antes de Abrão é o período onde o pecado se multiplicava. E não tinha mais jeito ali. Noé já tinha morrido. Noé morreu com 950 anos, ele viveu 350 anos depois do dilúvio. Então, estava ali, se multiplicando. Deus chama então Abrão. Faz a promessa para Abrão. E depois de Abrão, aí vem uma nova era de Deus tentando resgatar, de Deus procurando homens para fazer deles filhos, povo próprio. E Deus então encontrou Abrão, e a partir de Abrão ele gerou Isaac, depois Jacó, e aí começa a surgir Israel. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto, e lá no Monte Sinai, Deus dá a lei. Aquela lei, os mandamentos, estatutos e juízos, você precisa de compreender uma coisa: mandamentos, todos eles que Deus deu, sempre foi homem a homem. Deus deu mandamento homem a homem para Adão. No Monte Sinai, Deus do monte fala com voz audível a todo o povo de Israel. Deus cita os 10 mandamentos. Depois de citar os 10 mandamentos, o povo pede a Moisés que Moisés ouça a Deus e passe para eles, e não mais eles ouçam a voz de Deus para que eles não morram. Deus concorda com eles. E Deus então chama Moisés, em particular, e dá para ele estatutos e juízos para o povo de Israel. E aqueles estatutos e juízos eram para ser vividos ali, esse povo santificado no mundo. Mas os mandamentos que foi dado era audível, e os estatutos e juízos só Moisés que ouviu e passou para o povo. O povo não ouviu. O mundo não ouviu a voz de Deus. Ok? Então, os mandamentos não cumpridos geram a morte. Agora, os estatutos, eles não geram a morte. Eles fazem com que as pessoas sejam maior ou menor no reino dos céus. Como é que eu sei disso? O Senhor Jesus Cristo, Mateus 5,17, começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então ali Deus está falando que existe uma hierarquia social. Existem aqueles que obedecem os estatutos na risca e aqueles que não obedecem. Esses têm estatutos diferentes, têm posições sociais diferentes, mas não quer dizer que morre. Não quer dizer que morre. E o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir aqueles juízos. Todos aqueles juízos. Que os estatutos, veja, aqui há um outro conceito que é preciso compreender. Pecados para a morte, pecados que não são para a morte, conforme João diz. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos estatutos e juízos que Deus deu a Israel, Israel não cumpriu. Toda vez que Israel pecava, quando transgredia seus estatutos, era necessário que eles fizessem o quê? Oferecer um cordeiro, para que o povo voltasse a ficar santificado. Isso não são os mandamentos. Porque quanto aos mandamentos,
é transgressão diante de Deus, como não adulterarás, não matarás. Se você for olhar dentro dos estatutos, você vai ver que para esse tipo de pecado há morte. Quando a mulher adulterava, o que acontecia? Apedrejamento, o homem junto com ela, apedrejamento. Matar, morte. Tá certo? Agora, transgressão dos estatutos, de repente não fazia as coisas do jeito que deveria oferecer o sacrifício. O Senhor Jesus Cristo vem e cumpre todo esse sacrifício, derramando o sangue dele de uma vez por todas. Agora, tem uma frase logo em seguida que ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que o Senhor está falando? Os escribas e fariseus ensinam os meus estatutos. Eles falam a respeito dos meus estatutos, mas eles não cumprem. Eles não fazem. Então não adianta nada você ensinar e não praticar. Você, antes de ensinar, deve ser um praticante do estatuto. E existem vários estatutos que hoje continuam em vigor. Por que continuam em vigor? Porque até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Estão em vigor, mas se você não os cumprir, isso não faz você perder a sua salvação. Se você for a pessoa que ensina, mas que antes pratica, você ou eu estamos, de repente, se não fizermos do jeito que Deus quer, galgando posições sociais diferentes do reino do céu. Mas não estamos perdendo a salvação. Perder a salvação é transgredir os mandamentos de Deus. Isso é perder a salvação. Aí você vem depois, o Senhor Jesus Cristo começa a falar a respeito dos mandamentos propriamente dito. Ok? Então, o que a gente precisa de compreender? É que depois de Abraão, tem o período antes do Sinai, que é o período onde Deus não deu os mandamentos. Deus não deu os mandamentos, estatutos e juízos. Então o povo de Israel ainda vivia lá no Egito, tá certo? E viveu durante um tempo, no período que estava até chegar no Sinai, viveu aquele tempo ali de qualquer maneira. A partir do Sinai, a partir do Monte Sinai, o povo de Israel tem que viver de acordo com os estatutos e juízos para serem santificados no meio de toda a terra. Era assim que eles adquiriam poder para poder enfrentar as guerras. Porque quando eles cumpriam todos os estatutos e juízos, Deus estava no meio deles e lutava as guerras com eles, para que eles pudessem alcançar aquilo que Deus havia almejado para eles. E o propósito de Israel era o quê? Era ser um povo sacerdote de Deus no mundo e simplesmente encher a terra da glória do Senhor. Mas Israel não cumpriu essa parte. Israel não cumpriu. Essa é a parte antes de Jesus. Por que Israel não cumpriu? O Senhor Jesus Cristo teve a necessidade de vir. E quando ele veio, então, uma nova era se iniciou, que é a era depois de Jesus, que está ali na linha do tempo da imagem que eu fiz. Ok? E dali por diante, o Senhor Jesus Cristo vem, confirma toda a lei, Mateus 5,17, como eu já recitei agora há pouco, tá certo? Ele confirma toda a lei e dá novos, não novos mandamentos, mas dá o aperfeiçoamento dos mandamentos de Deus. Foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar sem motivo contra seu irmão, já é réu de juízo. Isso é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vai em Apocalipse, você encontra, aí está a perseverança dos santos, aí estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então os santos para Deus são os que guardam o mandamento de Deus. Mas espera lá, o Senhor Jesus Cristo diz assim, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, da mesma maneira que tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Mas o Senhor fala os mandamentos dele. Mas ele fala os mandamentos dele porque ele está falando com o povo. Mas antes de falar para os discípulos, está falando para os discípulos, melhor dizendo. Então, na hora que antes de falar para os discípulos, tá? Filipe fez um questionamento com ele. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E ele disse o quê? Filipe, eu estou todo o tempo convosco e você me diz para te mostrar o Pai? Você não entende que quem me vê a mim vê o Pai? Que o Pai está em mim e eu nele? Que ao menos pelas mesmas obras.
As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que falou, me disse para falar para vocês. Então, conclusão. Os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo diz para guardar, se guardares os meus mandamentos da mesma maneira que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo são os mandamentos que ele recebeu do Pai, somado aos mandamentos que o Pai já havia dado. Porque ele disse, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Então, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo são que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Então, que pega os mandamentos de Deus dado no Sinai e faz um aperfeiçoamento em cima desses mandamentos. Deus deu esses mandamentos para o Senhor Jesus Cristo nos trazer isto. O Senhor Jesus Cristo nos traz. E ele distingue claramente uma coisa da outra quando ele diz, o meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este. De dar a alguém a sua vida pela vida dos seus amigos. Mas há algo que o Senhor Jesus Cristo faz também, que poucas igrejas consideram, que é o lava-pés após a ceia. Não faz. Está lá em João 13. O Senhor Jesus Cristo assim, eu sou mestre e Senhor, como vocês dizem, e eu vos lavo os pés. Bem-aventurados sois vós, se assim os fizerdes. Então, se a gente não faz, a gente não está tendo uma aliança bem certinha com o Senhor Jesus Cristo, não. Está faltando algo. Eu digo para vocês que não é sem motivo que o Senhor Jesus Cristo disse, espaçoso o caminho que leva à perdição e à morte. Estreito e apertado o caminho que conduz à vida, e por essa razão poucos há que encontram. Só advertência do Senhor Jesus Cristo. Uma advertência muito forte. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas para a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É preciso que você tenha em mente que os perdidos serão como a areia do mar e que os salvos serão uma multidão que ninguém pode contar. E se você imaginar o que é essa multidão que ninguém pode contar, você vai ver que é fácil ter uma multidão que ninguém pode contar. E se você olhar para todos os que viveram até o dia de hoje, desde o Senhor Jesus Cristo até hoje, considerando que hoje tem 8 bilhões de pessoas no mundo, uma multidão que ninguém pode contar é muito fácil de achar. Então, eu peço a vocês que assistiram esse vídeo até aqui, que meditem sobre as coisas que eu tenho falado aqui. Muito mais eu tenho para dizer, e quem quiser ouvir mais coisas, fique nesse canal, Rádio Viva na Luz. E é rádio por causa disso. Eu estou falando, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Quem quiser ouvir, ouça. Tá certo? Então, é por isso que é rádio Viva na Luz. E Viva na Luz, a luz de Deus. Tá? Como está escrito lá em Tiago. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nunca mudou, nunca vai mudar. Não existe o Deus fácil, não existe entrada no reino do Deus fácil, não existe o Senhor Jesus Cristo bonzinho, o Deus mau, não existe no Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui trazer a mensagem de Deus. Ele só consegue nos salvar pela graça que ele alcançou diante de Deus. E essa graça, não fomos nós que alcançamos. Isso, uma pregação, tem muitas pregações erradas nesse sentido.
Quem alcançou a graça diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e por essa graça nós somos salvos. Agora, somos salvos para o reino de Deus, mas nós temos que nos lembrar, é salvação aqui. Nós somos separados neste mundo, mas ficamos neste mundo. Nós passamos a pertencer, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Somos salvos, mas não significa que estamos permanentemente salvos. Nós estamos livres de perder a salvação, como há pastores que pregam. Por que nós não estamos? Ora, basta você pensar que Satanás vivia no céu. Os anjos que o seguiram também viviam no céu. Mas no momento que pecaram, Deus os expulsou de lá e mandou para a terra, onde tem acontecido aí as coisas por causa justamente da atitude de Satanás. Então é preciso que você entenda isto. Tá? Se alguém pecar, ou seja, se alguém transgredir mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que são, numa análise final, mandamentos de Deus, transgrediu, perde o reino dos céus, vai ser expulso do reino dos céus, que foi criado aqui, desde que o Senhor Jesus Cristo chegou. Quando ele chegou, ele disse, é chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo era o primeiro participante do reino de Deus. E ele foi agregando os discípulos. E esse reino de Deus está crescendo no mundo. E como é que esse reino de Deus é separado do mundo? Pela muralha dos mandamentos de Deus. Muralha invisível, muralha espiritual, e que quem quer ser participante do reino de Deus tem que participar e estar dentro deste muro. Aí é participante do reino de Deus. Mas na hora que transgredir os mandamentos, vai ser expulso do lugar onde está vivendo, lugar espiritual que estou falando, vivendo dos muros dos mandamentos de Deus, e vai ser colocado para fora e se perder lá fora, antes que o Senhor Jesus Cristo volte. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai pegar estes que foram separados ali pelos mandamentos de Deus, chamar todos pelo nome e levar para a eternidade. Os demais vão ficar aqui. Então, isso que Paulo fala, será salvo tu e a tua casa, é salvo neste mundo, porque quando você, homem, toma a decisão por seguir a Deus, a sua família está recebendo essa bênção já aqui. E aí você começa a orientar a sua família, seus filhos. Olha, a gente tem que fazer assim, dessa maneira. Mas, se os filhos não obedecerem, não fizerem do jeito que é, Ezequiel 18 está aí para dizer que a salvação é individual. E aí, de repente, você vai e seus filhos ficam. Ou, se de repente seus filhos começam a cumprir a vontade de Deus, estão dentro dos muros do reino de Deus, ou seja, obedecendo os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. E de repente você, chefe de família, não está? Fica o chefe de família, vão os filhos. Olha, o maior problema no mundo hoje são as pregações que criam facilidades para você entrar no reino dos céus. Isto é uma mentira muito grande, porque não tem nada de facilidade. A facilidade que tem para entrar no reino dos céus é que os seus pecados passados, que deveriam ser um peso e te fazer perder a eternidade, o Senhor Jesus Cristo vem e lava tudo com o seu sangue. Acabou, esquece, não quero saber o que você fez. Vestes novas, vida nova, agora seja uma nova criatura. E renove-se pela renovação do seu entendimento. Vai para as Escrituras Sagradas, busca entender a palavra de Deus e segue ali. Você está pensando que eu sigo aquilo que o pastor fala? Você está redondamente enganado. Você se forme no reino de Deus pelo que está escrito nas Escrituras. Porque se você não puder confiar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, olha, você está perdido, porque não tem mais nada para você se agarrar. Nada. Porque o único lugar onde Deus
revela-se e fala de vida eterna e nos promete vida eterna dentro daquilo que está de capa a capa nas Escrituras Sagradas. É preciso entender o que está ali. Muitas heresias, muitas coisas extremas, tem extremismo para todo lado, né? Tanto extremismo para aqueles que de repente, como é que eu digo, querem ser aquele cara que diz que não pode isso, não pode aquilo, como tem aquele, não, você pode tudo, Senhor Jesus Cristo. Isso não é de Deus. Deus não é extremo. Deus é equilíbrio, é centro. É preciso entender que Deus é espírito. A lei é escrita, é carne, é orientação para nós. Mas tenta ver que Deus o tempo todo age de uma maneira que, como é que eu digo, a misericórdia está sempre ali. Até no dilúvio, quando Deus deixou aquelas pessoas perecerem que já tinham escolhido a morte, Deus usou de misericórdia. Deus usou de misericórdia com a vida de Noé, porque viu que ele estava se esforçando para se aproximar de Deus. Deus falou, então vem cá. E nessa aproximação, Deus vem trazer para nós também uma oportunidade de estarmos perto de Deus, no legado de Noé. É por isso que os mandamentos centrais são o sábado e a família. Você chega lá no verso, no capítulo, perdão. Se você chegar lá no 4º mandamento, você vê lá lembra-te do dia do sábado para o santificar. E Deus coloca todo o seu domínio, né? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e santificou esse dia. 4º mandamento. Eu estou querendo evitar de recitar o mandamento, estou querendo convidar você a ir lá no Êxodo 28 e ler. Mas também é preciso ler que tem os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não te curvará a imagem de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Leia também ali, porque tem mais coisa do que eu estou falando pouco aqui. E o outro mandamento central é o que? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então você vê que os dois mandamentos que são centrais é este aí. A lei se baseia naquilo que Noé praticou. Noé observou o sábado. Ó bem, antes de observar o sábado, é preciso você entender uma coisa. Você não pode ter outro Deus antes de você. Você não pode se curvar diante de mais escultura. Você não vai falar o nome de Deus em vão. Aí você guarda o sábado. Ok? Aí você está aí, ó, fazendo a vontade de Deus. Agora, no que diz respeito às pessoas, ó bem, honra teu pai e tua mãe, começa ali, tá? Por quê? Porque Deus uniu Adão e Eva lá no Éden. Eles são os primeiros pais. Porque antes de ter filho tem que ter pai. E Deus primeiro criou os pais e não os filhos. Né? Então Deus fala para os filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Faça a vontade do seu pai, da sua mãe. Agora é óbvio, tem que fazer a vontade do pai e da mãe dentro daquilo que está enquadrado na palavra de Deus. O que foge disso, é óbvio que não é para fazer isso, porque a salvação é individual. Então, assim, os mandamentos centrais é o sábado e o casamento, que é o que restou do que criou lá no Éden, e é o que nos liga ao Éden. É o sábado, imitando a Deus, ou seja, adorando a Deus em espírito, e o casamento de um homem com uma mulher virgem, que é porque tem que ser a sua mulher, né? Não pode ser a mulher de outro, porque a mulher que foi de outro já não é mais sua, dele. E a mulher, a gente sabe que ela não é do outro através da virgindade, né? Então a maneira certa de procurar uma mulher que não é de ninguém é procurar uma mulher que seja virgem. A mulher que é virgem nunca foi de ninguém, então ela é minha, pode ser minha. Então o homem que deixa a sua casa, casa com a sua mulher,
e serão dois numa só carne. Dentro desse preceito, o casamento ali. Aí depois vem o não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Leia o restante, porque eu não estou falando todo o mandamento. Por favor, leia. Tá bom? Eu quero convidar você a ler as Escrituras. Eu estou convidando você a meditar sobre o que está lá. Tá bom? Da mesma maneira que eu fiz. Tá certo? Rodrigo Silva falou coisas. Mas Rodrigo Silva também negligenciou partes da palavra de Deus para poder trazer esse entendimento para vocês. Eu estou gravando o vídeo, por isso que eu fechei a porta. Dá a volta, por favor. Então, é preciso entender que a gente precisa de seguir a nossa vida considerando as Escrituras Sagradas como um todo. Como um todo. E ler as Escrituras e procurar entender o que está ali. E da mesma maneira que eu entendo, se você for lá e procurar entender as coisas ali que estão escritas, você pode ter certeza que você vai chegar ao denominador comum que eu cheguei. Eu levei mais de 20 anos para compreender as coisas que eu compreendo hoje. Então não tenha pressa. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê tempo para isso. Mas há uma frase de conforto que Paulo nos traz. Deus, em Jesus, completará a obra que um dia em nós iniciou. A esperança é que mesmo que a gente, de repente, não consiga alcançar todas as coisas, em Jesus, Deus possa completar essa obra e nos salvar. Agora, você não pode ser negligente, porque as Escrituras existem. Se elas não existissem, tudo bem, mas existem. E se a sua vida é a coisa mais importante para você, e a vida eterna para você é importante, você precisa de olhar para isto com grande interesse e se esforçar para compreender, sendo sincero consigo mesmo, abandonando o que você sabe, abandonando as coisas que você pensa que entende a respeito da palavra de Deus. Passa a ler as Escrituras e fazer da Bíblia um manual de vida, para que você possa, então, agir com sinceridade diante de Deus, ok? Não sei nem quanto tempo tem esse vídeo. Falei bastante, não sei se falei tudo que deveria falar, mas eu espero ter dado entendimento das coisas que o Rodrigo estava falando, dando entendimento correto e trouxe até o Senhor Jesus Cristo para falar um pouco a respeito das coisas que hoje são debatidas, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Não é para fazer número, não estou a fim de ganhar dinheiro, é porque eu quero compartilhar essas coisas com muita gente. Porque eu penso que o mundo tem vivido um período de seca da palavra de Deus. Muitos mercadejadores da palavra de Deus que têm surgido. Mercadejadores que às vezes nem têm consciência que são mercadejadores. Tem muito papagaio, tá? Ou seja, gente que fala por ouvir falar e não tem consciência plena do que tem o conteúdo da Bíblia, não parou nunca para meditar e muitas vezes te questiona e não aceita as coisas que você fala com base nas Escrituras, porque eles estão enraizados com essa forma de visão dos pastores e todos os pregadores que existem. Eles também sofrem dessa como é que eu digo, desse síndrome de papagaio. Tá? Porque alguém interpretou a Bíblia desse jeito, viu desse jeito, ele segue na mesma linha de raciocínio, e quando às vezes ele pega um raciocínio errado e torna o raciocínio pior ainda, tudo porque foge da Escritura. Ele acha que ele tem entendimento e ele quer falar. Então, assim, eu sou da área de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia. Tecnologia da informação. É minha área de trabalho. Não tem nada a ver com teologia, nada dessas coisas. Para eu estudar a Bíblia, não adiantava eu estudar a Bíblia com o meu entendimento profissional da vida, porque nunca tive instrução a respeito dessas coisas.
Então, se eu fosse ali olhar com a minha visão, eu certamente eu iria também pensar, bobagem, né, rapaz? Os caras falam cada coisa, né? Negócio meio sem sentido. Então, o que eu tive que fazer? Porque eu não acreditava nas Escrituras Sagradas até os 42 anos de idade. Hoje eu tenho 67. Eu não acreditava. Então, o que eu tive que fazer? Já que tanta gente falava a respeito de Deus, Jesus e tal, eu falei, bom, eu vou pegar e vou estudar. Comecei a ler acidentalmente, acabei me interessando pelo conteúdo, comecei a ler de capa a capa, e de lá para cá venho meditando na palavra de Deus, isso já faz mais de 20 anos. Então, eu peço que vocês, tá, façam isso, que estudem as Escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo tem salvação para te dar. Agora, são nos termos de Deus. Não existe salvação nos nossos termos. Não adianta nós dizermos qualquer coisa que não seja aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse. Não adianta você vir com o argumento de que Paulo falou isso, de que Paulo falou aquilo. Não adianta vir com o argumento de que Pedro falou isso, Pedro falou aquilo. Não adianta. Porque Pedro não é Salvador, porque Paulo não é Salvador. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa vem querer fazer doutrina em cima de que Paulo falou. Besteira, não faça. Você tem que fundamentar tudo que Paulo falou primeiro nas Escrituras, começando pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, depois que você meditou bastante nas palavras do Senhor Jesus Cristo, aí pode ir lá para as cartas. Vai ver o que Paulo falou e aí sim tentar entender melhor aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Agora, você querer dizer que o Senhor Jesus Cristo disse para não observar a lei, para abandonar a lei de Deus, rapaz, você está muito enganado. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele ratificou toda a lei que foi dada, cumpriu, e quando ele cumpriu mais, ratificou ainda, e deu novos mandamentos, que não são novos, né? São aperfeiçoamentos dos mandamentos que já haviam sido dados. Então, a partir daí, é que você tem que tirar as coisas que são verdadeiras. Para entender que o Senhor Jesus Cristo, ele quer nos salvar dentro dos termos que o Pai estabeleceu. Fora dos termos que o Pai estabeleceu, não há salvação para ninguém. Porque o Senhor Jesus Cristo e o Pai são um, e eles pensam da mesma forma, sentem da mesma forma, querem da mesma forma. E ele espera que nós sejamos um com ele e com o Pai. Isso significa que nós precisamos de ter o mesmo entendimento, aceitar as coisas da mesma forma do que Deus aceita. Por quê? Até porque quando chegar o tempo da vida eterna, vão chegar dias onde a gente vai ter que de repente estar, ou melhor, os que estarão lá, os salvos, porque eu não sei se estarei, mas os salvos que estiverem lá, falo isso porque a salvação ela é unilateral, uma atitude unilateral. É só Deus quem decide, mais ninguém. Não há o que eu faça, não é o que eu peço, não é a minha oração, o meu jejum que me leva para a salvação. O que me leva para ser salvo é a avaliação do Senhor Jesus Cristo se eu estarei ou não fazendo a vontade de Deus no momento que ele aparecer nas nuvens dos céus. Ou se quando eu morri antes do Senhor Jesus Cristo voltar, eu morri fazendo a vontade de Deus do jeito que Deus quer. Essa é a vontade, esse é o que Deus é o parâmetro de análise, o parâmetro de escolha do Senhor Jesus Cristo. Fora essas coisas reveladas na Escritura, é a misericórdia de Deus que conta. Deus vai olhar para a vida de cada um, considerar as coisas que devem ser consideradas, e aí fazer aquilo que Paulo falou, completar a obra que um dia Deus iniciou. Porque Deus vai saber se por que você não chegou a fazer determinadas coisas que precisavam ser feitas. Por falta de entendimento, foi porque você foi relapso, não estudou as Escrituras. Deus vai avaliar todas as coisas.
você sabe que Deus discerne entre a alma e o espírito. Né? Então, como está escrito na palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Por enquanto, eu vou parar por aqui porque é muito tempo a falar. Mas eu sei que a paciência de vocês também esgota, né? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que esse vídeo seja algo para fazer você crescer no reino de Deus. Ok? Porque o reino de Deus está aí. Para quem quiser participar. O reino de Deus está no mundo. Desde que o Senhor Jesus Cristo aqui pisou. Mas participam do reino de Deus os que fazem a vontade de Deus e têm a fé em Jesus. Os que não fazem isso não estão participantes do reino de Deus. Estão falando de Deus, mas estão falando fora do reino de Deus. Dentro do reino de Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus e cumprir e manter a fé em Jesus, ok? Que fiquem com Deus, comentem, compartilhem, tá bom? Eu vou divulgar esse vídeo para que vocês tenham a oportunidade de conhecer essas coisas que eu estou falando, tá bom? E eu espero em Deus que isso seja bom para todos. Até mais. Até um próximo vídeo. Agora, do período onde ocorreu o dilúvio, Noé sai da arca, até chegarem a Abrão, porque Rodrigo Silva está falando lei mosaica. Lei mosaica é depois de Abrão. Depois. Quer dizer, não tem nem por que ele mencionar em lei mosaica lá antes do dilúvio. Não precisava de mencionar. Porque não tinha lei nenhuma. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Então, antes que chegasse os dias de Abraão, o homem viveu ali segundo a sua vontade, como diz as Escrituras. O pecado voltou a se multiplicar.